Eu gostaria de gastar algum tempo com vocês nessa manhã, pensando e refletindo sobre esse tema relacionado com a questão da adoração. Mas eu gostaria de olhar de um ponto de vista um pouco diferente. Nós vivemos uma época em que coisas acontecem muito rápido, as mudanças tecnológicas são muito grandes. Aquilo que há 10 anos atrás era novidade, hoje está no lixo. E aquilo que você está gastando dinheiro hoje comprando, por ser uma nova tecnologia, daqui 5 anos, 6 anos, será coisa velha. As coisas mudam muito rápido. E nós vivemos numa época também em que os pensamentos passam muito rápido. Nós sofremos por quase que uma inundação de informação. Hoje, dentro do nosso contexto, muitas pessoas dão um valor muito grande à área da ciência, e ela é importante. Eu trabalho na área da ciência, sou formado em física e matemática, temo ao Senhor Deus, conheço a pessoa do Senhor Deus pessoalmente, tenho tido a oportunidade de conhecer e aprender um pouco mais a respeito da pessoa dele, através das obras das suas mãos. Essa é uma área assim, fascinante quando nós estudamos a ciência, ou estudamos ciência, não apenas no sentido de conhecer o porquê as coisas acontecem, mas no sentido de entendermos a mente por trás de todas essas coisas. Então eu gostaria de, nessa manhã, separar o que nós estaremos tratando aqui em 2 etapas, para que a gente possa trabalhar com calma e fazer tudo o que precisa. Então eu gostaria de dividir, a primeira parte nós trataremos respondendo 3 perguntas muito interessantes que vêm da própria Bíblia. E a segunda parte, 2 perguntas que geralmente nós temos. E nós faremos um pequeno intervalinho aí no meio, de mais ou menos uns 10 minutos. Então eu gostaria de gastar os primeiros 45 minutos aproximadamente, tratando de um tema que é justamente esse: livres para adorar e adorar ao Criador. Algo que me fascina quando nós paramos e pensamos a respeito de nós mesmos é o quão complexo nós somos. Nós somos extremamente complexos. Eu fico imaginando o Salmo 139, quando o salmista diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que faz essas coisas, o Deus que cria coisas maravilhosas, abre uma porta para nós entendermos um pouquinho da grandeza do seu ser. Eu fico impressionado porque quando nós olhamos, por exemplo, o ser humano, eu e você somos feitos basicamente por informação. Dentro das nossas células existe um código genético muito pequeno, são 3.164.700.000 letras perfeitamente organizadas na ordem certa, informação literalmente unidimensional, em uma direção só, que produz informação em 3 dimensões: proteínas, enzimas, células, ossos, órgãos, você e eu. E todo esse negócio guardado num negocinho muito fininho, que nós chamamos de DNA. Aproximadamente um fiozinho de 2,10 metros de altura, com diâmetro de 2 nanômetros, guarda toda essa informação. E para você entender o que são 2 nanômetros, pegue uma régua de 1 milímetro, pegue 1 milímetro apenas, divida-o em 1000 pedacinhos, segure em um pedacinho, daí divida esse um pedacinho, que é 1 milésimo de milímetro, em outros 1000 pedacinhos, e pegue 2, isso são 2 nanômetros. Para quem estuda isso e conhece a Deus, o que a gente pode falar? É um grande Deus, é um Deus de muita sabedoria. No entanto, como eu mencionei, nós vivemos dias muito interessantes, porque nós temos sido bombardeados de todas as direções que vida surgiu por acaso, e que o universo veio à existência por um mero e simples acaso.
Lá num passado distante, há aproximadamente quase 14 bilhões de anos atrás, segundo a teoria do Big Bang, teria havido um Big Bang. E tudo que existe veio à existência por um mero e simples acaso. Então nós ficamos muito impressionados com isso. E se você tentar dizer que essa ideia não faz sentido, você será refutado, ou pelo menos tratado como alguém de um outro planeta, que não estuda, não conhece a ciência. Porque, afinal de contas, quem não acredita na teoria do Big Bang? Tem um aqui que não acredita. Espero que tenham outros aí que não acreditam. Eu fico impressionado em saber como que uma grande explosão teria produzido tudo isso. Se isso fosse algo real, por que a gente gasta tempo com pessoas fazendo projetos, arquitetos, engenheiros e coisas e tal? Basta colocar um monte de cimento, concreto, areia, um monte de ferro, toneladas de sei lá o que, molha, coloca água por cima, põe dinamite embaixo e explode, que os prédios vão acontecer. Não há necessidade de tanto esforço mental e intelectual para pensar e planejar e decidir e medir e calcular. A experiência que nós temos é que por acaso coisas não acontecem. Essa é a nossa experiência. Essa experiência dentro da área da ciência, da engenharia e dentro de qualquer área. O acaso nunca produziu nada. No entanto, quando nós tratamos dessas questões, nós percebemos que muitas vezes as pessoas ficam tão impressionadas, eles passam tanto essa informação que simplesmente nós começamos a acreditar que o nada, o acaso, produziu tudo isso que nós temos ao nosso redor. Essa semana, por exemplo, ontem mais especificamente, na CNN saiu uma reportagem muito interessante, que já estava circulando há alguns dias por aí, que cientistas criaram um organismo vivo. Essa é uma frase muito interessante, eu sei que é o tema da matéria, mas é propaganda enganosa isso daí. Porque no fundo o que aconteceu, o mecanismo mais ou menos foi o seguinte: eles pegaram uma bactéria, estudaram o genoma, copiaram toda a informação do genoma, depois que copiaram a informação do genoma, fizeram um outro genoma baseado naquele primeiro, colocaram mais algumas coisinhas, só por exemplo o nome de quem fez a cópia, e colocaram dentro de uma bactéria, e essa bactéria voltou a funcionar. Bom, eles primeiro não criaram a bactéria, eles só criaram a informação. E não criaram a informação, eles copiaram a informação. Dentro da terminologia técnica que nós temos, isso é plágio. Ou seja, você copiar uma informação e colocar o seu nome como autor é plágio. O autor, que não foi a natureza, colocou a informação naquela bactéria. O que os cientistas fizeram foi apenas copiar, fazer uma cópia sintética daquela informação. Foi um grande avanço científico, sem dúvida. É impressionante o que Deus tem nos dado capacidade de fazer. Eu não estou em nada diminuindo o que foi feito. Eu só estou dizendo que os autores não podem dizer que eles são os autores do código, porque eles não criaram o código. É interessante porque duas pessoas tratando desse evento disseram o seguinte: uma delas foi o próprio criador dessa bactéria. Bom, é interessante porque atualmente tudo é artificial, agora a gente tem até bactéria artificial. Então, logo, logo nós vamos ter seres humanos artificiais também por aí. Mas, de qualquer forma, Dr. Venter disse o seguinte: definitivamente não criamos vida do nada, porque usamos uma célula pré-existente para receber o genoma sintético. Criamos, sim, a primeira célula sintética. Nem a célula que eles usaram era deles, já era de alguém que tinha sido produzido, ou seja, um organismo vivo já estava ali. Segunda, Dr. Ellington disse o seguinte: a questão se foi criada vida ou não é filosófica, porque do ponto de vista científico, não existe diferença biológica entre uma bactéria sintética e uma natural. Eu creio que nós estamos começando uma época nova em termos de pensamento. Afinal de contas, quem nós estamos tentando ser? O que nós estamos tentando provar como seres humanos? Nós vivemos diante de uma sociedade muito interessante, em que procuramos ser pessoas alegres, felizes, e no fundo, nós não temos respostas para as questões básicas da vida. O que somos nós? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde estamos indo? O que estamos fazendo aqui? Nós não sabemos responder essas perguntas. E muitos esperam que a ciência possa ajudar nisso.
A ciência responde muitas questões, é verdade, mas ela não tem como responder as questões fundamentais da vida. Ciência tem uma função, tem uma grande função. Eu vejo aqui um grupo muito grande de jovens. Eu espero que muitos de vocês estejam na universidade estudando, se aprimorando, aprendendo, mas espero que a universidade não tire aquilo que mais precioso uma pessoa pode ter, que é crer em Deus. Essa é a parte mais importante, é crer naquele que fez todas as coisas para o louvor da sua glória. E aqueles que se voltam para a área de ciência precisam entender, e nós precisamos entender como um todo, que a ciência não leva o homem a Deus. Não é o papel da ciência esse. Ciência nunca teve como propósito da parte do Senhor Deus em estabelecê-la, fazer com que nós chegássemos ao conhecimento de Deus. A ciência foi criada para um outro propósito. A ciência, de uma forma geral, ela não somente nos ajuda a compreender um pouquinho mais a respeito da grandeza do Senhor Deus, mas também ela nos ajuda a entender questões difíceis, conceitos muito difíceis que a Bíblia tem. Eu creio que um dos conceitos mais difíceis, que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande, é entender justamente essa questão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Geralmente, amigos meus, no princípio, dentro da área de laboratório, eles questionavam muito isso, porque eles diziam o seguinte: você crê que Deus é um só? Eu falo, sim, eu creio que Deus é um só. Mas eles me perguntavam o seguinte: Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai é Deus? Sim, Ele é Deus. O Filho é Deus? Sim, Ele é Deus. E o Espírito Santo é Deus? Sim, também é Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, como é que você pode dizer que você crê em um Deus? Porque é só fazer a conta, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Falei assim, peraí, vocês não entenderam nada, vamos resolver a coisa de uma forma mais simples. E a ciência pode nos ajudar um pouquinho. Pensa no tempo. Passado é tempo? É. Presente é tempo? É. Futuro é tempo? É. O futuro é o passado? Não. O passado é o presente? Não. O presente é o futuro? Não. Mas o tempo é tempo. Só tem um tempo. Eu creio que Deus deixou algumas coisas aí na natureza para que nós pudéssemos entender um pouquinho melhor quem Ele é. Se bem que é um exemplo limitado. Não dá para expressar a totalidade da pessoa dele. Uma outra área que é muito interessante, questão de espaço. Largura, altura e profundidade. Largura é espaço? É. Altura é espaço? É. Profundidade é espaço? É. Mas a largura é a altura? Não. Altura é a profundidade? Não. Profundidade não, são 3 coisas diferentes, mas cada uma delas é espaço, e o espaço não existe se não houver uma delas presente. 3, não, 1, o espaço. Então nós começamos a entender um pouquinho conceitos difíceis de uma forma clara. Mas aí o pessoal fala, tá, tudo bem, já entendi como é que funciona. Então, espaço, 3 dimensões, o tempo, 3. Eu falei, é interessante porque tudo no mundo é a base 3, né? Você já percebeu? Para onde a gente olhar, são 3. Se você pegar um banquinho, quiser fazer um banquinho, qual o menor número de pernas necessárias para que o banquinho fique estável? 3. Quais são as partículas elementares de um átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. 3. Por que será que tudo na natureza, a base é 3? Pode ser uma mera coincidência, porque o nosso Deus é um Deus triuno. Base 3. Tudo ao que nós olhamos é 3. Agora, resolvendo o problema que Deus é um só. Porque, afinal de contas, isso cria um grande problema para as pessoas. E a gente quer deixar um pouquinho mais simples e mais claro. Imagine um cubo. Cada aresta do cubo, o valor seja 1. Para eu definir o cubo na sua totalidade, eu faço o quê? Somo 1 mais 1 mais 1? Não, eu preciso do volume do cubo. O volume do cubo é dado por 1 vezes 1 vezes 1, cujo resultado é 1. Deus nos dá exemplos para que nós venhamos a entender um pouquinho da grandeza da sua pessoa. E quando nós olhamos a ciência, nós não podemos perder de vista o que é a ciência. No fundo, ao olharmos toda a natureza criada pelo Senhor Deus, nós somos como que crianças brincando na praia, molhando o pé na água e achando que nós entendemos alguma coisa.
Porque pensa bem, ao olharmos esse nosso planeta, contemplarmos um pouco a grandeza e a beleza de todo ele, nós temos um sol brilhando ali fora, e perto desse sol nós temos uma quantidade de pelo menos 8 planetas ao redor deles. Um deles é a nossa Terra. E o nosso Sol é apenas uma estrelinha no meio das muitas estrelas da Via Láctea. E essas estrelinhas fazem parte de uma única galáxia dentro de um universo repleto de galáxias. Para onde nós olharmos, são pequenos grupos. E se olharmos esses pequenos grupos, uma foto como essa, você está vendo apenas cada um desses pontinhos, que é uma coisa absurda ali atrás. Esses pontinhos não são literalmente estrelas, são galáxias. Cada galáxia possui centenas de bilhões de estrelas. E são centenas de bilhões de galáxias espalhadas aí por esse universo afora. Portanto, quando nós paramos e refletimos um pouco sobre isso, eu gostaria de tratar dessa área que Deus se revela como Criador. Ele é o Criador. Então existem 3 perguntas muito interessantes na Bíblia que eu gostaria de tratar nessa primeira fase com vocês, para nós pensarmos um pouquinho. A primeira é, quem é semelhante a Ele? Ou seja, quem é semelhante a Deus? A segunda pergunta é, quem é capaz de fazer o que Deus faz? A terceira, quem somos nós diante dele? São 3 perguntas muito importantes que são feitas diretamente da própria Bíblia. Essa primeira pergunta, quem é semelhante a Deus, vem de um texto muito bonito do livro de Isaías, capítulo 40, versos 25 e 26. Deus diz o seguinte: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma sequer vem a faltar. Agora, vamos entender um pouquinho o que Deus está dizendo nessa passagem. Muitas pessoas, quando olham para o céu e veem o sol, eles olham aquele sol de um ponto de vista meio romântico, meio bonito, assim, sabe? O pôr do sol, o nascer do sol. Deixa-me colocar de uma outra forma, para a gente poder olhar um pouquinho. O sol, na verdade, é uma grande estrela. Por falar nisso, se você olhar do ponto aqui do lado esquerdo seu no sol, tem 2 pontinhos na frente do sol. Não sei se você consegue ver. O pontinho maior é a estação espacial. O pontinho menor do lado esquerdo, que é um pixelzinho ali, é o ônibus espacial que estava chegando. Então dá para perceber um pouquinho dos 2 ali nessa foto. É um pontinho, parece uma sujeirinha no meio do sol, mas não é. O Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.400.000 quilômetros de diâmetro. A massa do Sol é de aproximadamente 2 milhões de trilhões de quilogramas. Se você não tem ideia do quanto é isso, é pesado pra caramba. A luminosidade, só para você ter uma noção da luminosidade do Sol, se você pegar lâmpadas de 100 watts, você precisaria de um número maior de lâmpadas de 100 watts do que o número de todos os grãos de areia que tem nesse planeta para poder produzir a mesma luminosidade que o Sol produz. Dá para imaginar, se cada grãozinho de areia fosse uma lâmpadazinha de 100 watts, ainda a gente não estaria produzindo a luminosidade que o Sol produz. É impressionante porque o Sol transforma 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. Essa é a estrelinha que nós estamos falando. Esse é o Sol. Mas muitas vezes nós não temos uma noção do que é uma estrela, da grandeza, do tamanho. Quando nós comparamos, por exemplo, o Sol, como vocês estão vendo aqui, ali tem um pontinho que ficou atrás da bateria, bem lá embaixo. É um pontinho pequenininho, é um pixel no meio dessa imagem aí. Aquele pixel pequenininho é o que nós chamamos de Terra. Nós não somos praticamente nada comparado com o tamanho de uma estrela. Quando nós olhamos toda essa beleza do céu, nós ficamos apenas impressionados vendo pontinhos lá em cima, que nós chamamos de estrelas. Nosso Sol é uma delas. Eu costumo brincar um pouquinho, nem sei se a gente vai conseguir ver direito. Estamos vendo, olha só. O céu de São Paulo numa noite bem estrelada. Porque o difícil é a gente parar e pensar assim, quantas estrelas tem no céu. Então depende de onde você mora. Aqui na cidade de São Paulo, uma noite bem estrelada, imagina Deus falando, quantas estrelas tem no céu? Você fala, 1, 2, 3, 4. Pronto. Se Deus conta as estrelas, eu também conto. Vamos com calma. Se a gente pudesse tirar um pouco da poluição, a coisa começaria a mudar um pouquinho mais.
E se nós apagássemos as luzes, a coisa mudaria um pouquinho mais ainda. Agora, nada comparado com o que está lá fora. Porque o que está lá fora, isso é o céu. Cada lugar que você olhar, dá para imaginar que cada um desses pontinhos é uma estrela? Consegue imaginar coisas desse jeito? Agora, imagina ele dizendo que ele conta cada uma delas e as chama pelo nome. Existe uma diferença quando nós estudamos a natureza. Quando nós começamos a observar um pouquinho a grandeza do que está lá fora. Uma coisa é nós lermos na Bíblia que Deus conta as estrelas. A outra é você pegar um telescópio e tentar fazer o mesmo. Uma vida inteira não daria para contar todas as estrelas que tem nos céus. O número é muito grande. Essas nuvens que vocês veem, meio branco ali atrás, isso é apenas estrela. É uma quantidade tão grande juntas que nós não conseguimos ver cada uma delas independentemente. É um absurdo que está lá fora. Estrelas, estrelas e mais estrelas. Agora, fica uma pergunta no ar que Deus colocou. Ele pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Eu imagino Deus chegando para os cientistas e fazendo o seguinte: vocês querem ser igual a mim? Tudo bem, façam uma estrela. Só uma. Só tem uma coisa: não pode usar a minha matéria-prima, vocês terão que criar a matéria-prima. Ou seja, nós não podemos usar nenhum átomo que Deus criou, nós teríamos que criar os átomos também. Como é que se cria um átomo? Como é que se junta uma montoeirada deles para fazer uma estrela? E não somente isso, nós observamos que essas estrelinhas se agrupam formando toneladas de galáxias, como eu mencionei para vocês. Para onde nós olharmos, isso é o que nós vemos. Galáxias com centenas de bilhões de estrelas em todas as direções. Agora, se Deus conhece cada uma dessas estrelas pelo nome, você vai me dizer que Deus não conhece você. Vai me dizer que você é uma pessoa que Deus não sabe da existência. Eu fico impressionado porque muitas vezes, em momentos difíceis, pessoas chegam para mim e falam assim: Deus se esqueceu de mim. Eu falo: rapaz, levanta os olhos e começa a olhar essas coisas lá em cima. Porque Deus não esqueceu do nome de nenhuma estrelinha, e tem muito mais estrela lá fora do que habitantes nesse planeta. Se Deus não esquece do nome de nenhuma delas, por que será? Por qual razão Deus iria esquecer de alguém aqui? Deus pensa em nós. Agora, por que eu estou mostrando essas imagens? Eu quero que fique bem claro na mente de vocês, quando Deus disse que Ele trouxe à existência cada uma dessas estrelas, cada uma dessas galáxias. Ele as trouxe, Ele as fez. Agora, Deus pergunta: quem poderia ser comparado a mim? Quem? Essa imagem que vocês estão vendo, com exceção daqueles círculos feitos em amarelo, que são estrelas, todos os demais pontinhos são galáxias. Nessa outra imagem, sem exceção, todos os pontinhos são galáxias. Cada um desses pontinhos que você está vendo representa centenas de bilhões de estrelas agrupadas. Se nós pudéssemos pegar e fazer algo assim bem interessante em termos do céu, imagina um dia de lua cheia. Se nós pegássemos um pequeno quadradinho como esse que vocês estão vendo ali do lado da lua, só aquele pedacinho do céu, e nós ampliássemos esse pedacinho de céu para encher a tela, cada um desses pontinhos é uma galáxia. Sabe o que nós descobrimos? Algo fascinante. Existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos desse planeta. E Deus pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Quando nós estamos tratando de adoração, nós estamos tratando de um grande Deus, de um Deus que fez todas as coisas. Agora, a primeira pergunta é uma pergunta fácil de ser feita, difícil de ser respondida. Me digam alguém que nós poderíamos comparar com a pessoa do Senhor Deus. Qualquer pessoa que você puder imaginar, qualquer criatura que você conheça.
no céu, na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar, vivo ou morto. A quem nós poderíamos comparar a pessoa do Senhor Deus? Realmente Deus é incomparável. Não tem ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser em todo esse universo que nós pudéssemos colocar diante dele e falar: achei alguém que é igual ao Senhor. Então vamos entender um ponto muito importante aqui, que é uma lição válida para as nossas vidas. Eu quero deixar claro que Deus não está guerreando com Satanás, porque Satanás não é páreo para Deus. O nível é muito diferente. Deus nunca foi criado, ele sempre existiu. Satanás é criatura. Deus é. Satanás, ele tem que estar sendo. Deus é o único que é, porque não vive no tempo. Ele não precisa do tempo para existir. Ele não precisa de espaço para existir. Ele é. Por isso que quando ele se revela a Moisés, ele diz: eu sou. Nós, seres humanos, nós não temos condição de dizer como Deus: eu sou. O máximo que nós podemos dizer é: eu estou sendo. Agora estou sendo. Daqui 5 minutos eu não sei. Mas agora eu estou sendo. Deus é o único que pode dizer: eu sou. Ele nunca muda. Ele não pensava diferente antes, de repente olhou e falou assim: rapaz, olha essa humanidade, tem que tomar uma providência agora. Deus não precisa tomar providência, o plano já está todo feito antes da criação do mundo. Ele já deixou tudo pronto, porque Ele é. Simplesmente Ele é. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Agora, essa é uma pergunta fascinante. Ninguém é incomparável a Ele. Segunda pergunta que eu mencionei para vocês: quem é capaz de fazer o que Deus faz? Essa é uma pergunta um pouco mais difícil. Primeiro nós precisamos saber o que Deus faz. Eu acho muito interessante, porque olha uma expressão que tem na Bíblia, lá no livro de Isaías, no mesmo capítulo 40. Deus diz o seguinte no verso 12: quem na concha da sua mão mediu as águas do planeta Terra, e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão. Um pouquinho. Vamos ter uma pequena noção da coisa. Porque uma ideia simples é a gente falar assim: não, tudo bem, colocar toda a água do planeta Terra na concha da sua mão, rapaz, Deus deve ser muito grande, porque imagina quanta água não tem nesse planeta. Colocar toda essa água ali. Agora, a frase seguinte que é mais difícil: Ele mediu os céus a palmos. Qual o tamanho do céu? Então a gente precisa parar um pouquinho e pensar. A ciência nos ajuda a ver um pouquinho. Só para você ter uma noção, em termos de peso, tá? Eu coloquei os planetas do sistema solar rapidinho. Mercúrio, Vênus, o próprio planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 8 planetas do sistema solar. Para você ter uma ideia, Mercúrio tem uma massa de aproximadamente 5,5% do planeta Terra. E qual a massa do planeta Terra? Aproximadamente 24 zeros depois, quilogramas. O número 1 com 3 zeros depois seria 1 tonelada. Agora imagina o número 6 com mais 24 zeros depois. O que é isso? É isso que você está pensando, é extremamente pesado. Então a gente coloca a coisa assim, da forma um pouco mais geral. É um absurdo o tamanho da coisa. Para você ter uma ideia, vamos imaginar percorrer essas distâncias com um ônibus espacial, a 25 mil quilômetros por hora. Do Sol até Mercúrio nós gastaríamos 96 dias. Do Sol até Vênus nós gastaríamos 180 dias. Do Sol até aqui a Terra nós gastaríamos 250 dias aproximadamente. Isso viajando a 25 mil quilômetros por hora. Do Sol até Marte nós gastaríamos 380 dias. Do Sol até Júpiter nós gastaríamos aproximadamente cerca de 3 anos, 204 dias.
Do Sol até Saturno nós gastaríamos 6 anos e 194 dias. Do Sol até Urano nós gastaríamos aproximadamente 13 anos e 55 dias. E do Sol até Netuno, de ônibus espacial, gastaríamos cerca de 20 anos e 200 dias. Só para você ter uma noção. Agora, tem muita coisa por aí. Já mencionei o tamanho do Sol, um pouquinho da massa dos planetas. Nós temos planetas anões no sistema solar. Tem alguns que já estão classificados como os próprios. Agora, deixe-me começar a dar uma noção do tamanho de tudo isso, quão gigante é tudo isso que nós conhecemos. Existe um pequeno corpo celeste chamado Quasar. Quasar está a uma distância aproximadamente de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros do Sol. Só para termos uma noção comparativa, o universo é tão grande que nós não podemos medi-lo em quilômetros, então nós temos que medi-lo em anos-luz. Então essa distância de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, transformados em ano-luz, equivaleria a 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Eu sei que é sábado de manhã e tem tanto número circulando por aqui, que provavelmente o teu tico e o teco já não sabem nem mais o que fazer com tanto número. Agora, eu quero dizer que, às vezes, colocando um pouco de valor quantitativo, ou seja, números, nos ajuda a ter uma ideia da dimensão. Então, imagina, do Sol até Quasar, 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Transformando isso em ano-luz, 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Rapaz, isso não é nada, então, em termos de ano-luz. Vamos pegar de novo o nosso ônibus espacial para termos uma noção de percorrer essa distância. Quanto tempo demoraria para irmos do Sol até Quasar, percorrer essa distância de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros? Aproximadamente, se viajássemos à velocidade da luz agora, não de ônibus espacial primeiro. Vamos pegar a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Eu disse 300 mil quilômetros por segundo. Demoraria praticamente 6 horas para irmos do Sol até Quasar. De ônibus espacial, sim, 25 mil quilômetros por hora, demoraria 29 anos para a gente ir, mais 29 anos para voltar, e eu costumo brincar que seria a viagem da sua vida, 58 anos. Ida e volta não vai sobrar muito tempo para coisa mais, a não ser aposentadoria. Imagina percorrendo essa distância, se fosse possível, com um avião supersônico. A 2.200 km por hora, demoraria 332 anos. Com um avião convencional, a 800 km por hora, para percorrer essa mesma distância, demoraria 913 anos. Se fosse com Fórmula 1, sem parar nos boxes, sem trocar pneu, dependendo do piloto, chegaria, outros não, mas 300 km por hora, demoraria somente 2.434 anos para você percorrer essa distância. Imagina com seu carro sem pegar a marginal no final da tarde. Ou seja, pegar Bandeirantes, pista livre o tempo todo, andando mais ou menos seus 100 km por hora, demoraria 7.300 anos. Imagina aquele teu amigo sentado no banco de trás perguntando, está chegando? Só faltam mais 7.299 anos. Dá para a gente ter uma noção da distância. Eu gosto de brincar um pouquinho, essa é uma ilustração que eu uso em quase todos os lugares que eu tenho passado, talvez você já tenha visto. Porque quando nós perguntamos essa noção de distância, as pessoas ficam meio assim impressionadas. Falam, rapaz, mas é longe. É tão longe, agora imagina indo de jegue. Se for de jegue, realmente, daí esqueça, porque demoraria 2.200.000 anos para você percorrer toda essa distância. Agora, essa é uma distância, deixa-me esclarecer um pouquinho, nós estamos tratando apenas do sistema solar. É do Sol até uns planetinhas que estão girando aqui em volta dele. A gente nem saiu do sistema solar ainda. Só dentro desse pequeno espaço que nós temos, dentro desse pequeno espaço, dá para ter uma noção de distância. Agora vamos ampliar um pouquinho mais. Qual a estrela mais próxima do nosso Sol? Ela se chama Próxima Centauri. Próxima Centauri está aproximadamente 4,34 anos-luz de distância da gente. Em outras palavras, 41 trilhões de quilômetros. A estrelinha mais próxima da gente sem ser o Sol está a 41 trilhões de quilômetros. Para ir de ônibus espacial a 25 mil quilômetros por hora, demoraria 18 mil anos para a gente chegar lá.
Isso é só para percorrer uma distância entre duas estrelas. A galáxia mais próxima da gente é a galáxia de Andrômeda. Ela está a apenas 2.540.000 anos-luz de distância da gente. Para você ter uma noção, se nós pegássemos uma nave espacial que viajasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 2,5 milhões de anos para nós chegarmos na extremidade da próxima galáxia. Rapaz, a gente não percorreu nada ainda. Nós não saímos nem do quintal da nossa casa. E olha o tamanho da coisa. E o universo visível. O universo visível tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Não dá para a gente colocar isso em termos que a gente consiga entender. Eu não tenho como transformar isso daí, a não ser aquele número de... Nem sei se está aparecendo, não está aparecendo, está lá embaixo. É um número de aproximadamente um montão de zeros, em termos de quilômetros. É um número que foge à nossa compreensão. Agora, outra vez, o que significam 93 bilhões de anos-luz? Quer saber isso em quilômetros? Multiplique por 9,5 trilhões. Então você pega 93 bilhões, multiplica por 9,5 trilhões, daí você tem uma resposta. Daria 441 e um montão de zeros depois quilômetros. O que é isso? A nossa mente não consegue entender. E a Bíblia nos diz que o Deus que fez todas essas coisas mediu os céus a palmos. Que Deus é esse? Quem é Ele? Exato, é o nosso Deus. É aquele a quem nós estamos adorando, é aquele que nós estamos aqui cultuando e celebrando. Nós estamos nada mais, nada menos do que celebrando a grandeza desse Deus. E as obras criadas nos dão uma pequena ideia de quem Ele é. Lembrem-se que nós estamos usando termos finitos para tentar imaginar um Deus infinito. Nós estamos pegando coisas gigantescas, e essas coisas gigantescas ainda não dão da ponta do dedão até a ponta do dedinho. Nós estamos falando a respeito de uma quantidade absurda de coisas aí fora, falando a respeito da sua capacidade. Um Deus que conhece cada estrela pelo nome. Imagina você saber o nome dos 6 bilhões de habitantes que tem nesse planeta. Saber onde eles moram e o que eles estão fazendo. Esse é o Deus da Bíblia. Por isso que novamente essa pergunta é tão fascinante. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Isso é impressionante. Mas tem uma terceira pergunta que eu deixei para vocês, que eu gostaria de tratar antes do nosso intervalinho, que é: quem somos nós diante de Deus? Afinal de contas, quem somos nós? Se o universo desse tamanho é uma coisa gigantesca, e Deus diz que Ele é pequeno, e nós dentro desse universo, nós não somos nem uma ameba comparado com o tamanho do universo, quem somos nós afinal de contas? Por que eu deveria falar e Deus me ouvir? Essa é a resposta, só porque Ele me adotou, sou filho dEle. Se não fosse isso, Ele não iria me ouvir. Quantos grãos de areia por dia você presta atenção? Em quantas formigas você deixou de pisar hoje pela manhã? Nós nem as vimos, mas Deus nos vê. Essa é a diferença. Então, quando nós pensamos em quem nós somos diante de Deus, primeiro vamos ver quem Ele é. Mais uma vez, nós vimos que Ele é um Deus de grande capacidade, porque Ele sabe o nome de cada uma das estrelas que tem nos céus. Ele as criou, Ele as trouxe à existência. Ele é um grande Deus porque Ele criou todas essas coisas. Tem um poder que só podemos usar a palavra sobrenatural porque nos falta um vocabulário melhor. Nós não temos como descrever tudo isso. Ele é um grande, grande, grande Deus. Agora, quem somos nós então diante desse grande Deus? Eu fico impressionado porque a Bíblia nos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia também nos diz que quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e a estrela que estabeleceste, pergunta: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites?
Quem somos nós diante da grandeza desse Deus? Então nós precisamos olhar um pouquinho a respeito da sua grandeza. Eu não sei realmente como é que vão sair as imagens ali atrás, mas caso não saia do jeito que elas deveriam sair, você pode encontrá-las no site do Hubble, Hubblesite, hubblesite.org. Dá uma olhadinha um pouquinho do que tem lá fora. Quando nós começamos a olhar esse universo, nós vemos algumas coisas mais ou menos desse jeito. Independente da direção que você olha, você vê coisas assim. Por que essas coisas expressam beleza? Quem fez tudo isso? Por que foi feito tudo isso? Pouco tempo atrás, estava comentando a respeito dessas questões e uma pessoa fez uma pergunta muito interessante. Mas, sendo que existem tantas estrelas assim no céu e toda essa beleza do lado dessas estrelas, você não acha que teria vida em outros planetas? É possível, mas eu não acredito. Acho que nós estamos sozinhos. Daí essa pessoa fez uma outra pergunta muito interessante, mas diante de toda essa beleza, todas essas coisas que tem por aí, essa quantidade absurda de estrelas em todos os lugares, tudo isso seria só para a gente? Falei, rapaz, pelo que tudo indica, você não entendeu nada. Isso não é só para a gente, isso é para Ele. Foi feito para o louvor da glória dEle. E mesmo que não tivesse ninguém para ver tudo isso daí, seria para o louvor da glória dEle. Continuaria sendo para o louvor da glória dEle por toda a eternidade, mesmo que não tivesse uma única criatura para observar. Porque Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Independente de nós olharmos ou não. Eu faço perguntas às pessoas, quantos de vocês já pararam e viram toda essa beleza que tem lá fora? A gente não tem tempo para isso. Mas deveríamos ter. Porque Deus colocou todas essas coisas ali fora com um propósito. Para que ao olharmos e contemplarmos cada uma delas, pudéssemos entender a glória que Ele possui. Quem é Ele? Esse aspecto da sua glória, que o céu manifesta essa glória de Deus, que esse firmamento anuncia as obras das suas mãos, isso deveria ser algo muito claro na nossa mente. Eu fico impressionado quantas vezes nós saímos por aí e ouvimos mais uma descoberta científica, outra vez relacionado com a ideia de que o acaso teria trazido essas coisas à existência. Quando nós olhamos fotos como essa, que maravilha o que o Big Bang criou. Essas coisas foram criadas por um Deus que tem pleno conhecimento e pleno controle de todas as coisas, que sabe o que está fazendo e que as criou com um propósito específico, que vida inteligente como eu e você pudéssemos olhar para essas coisas, pudéssemos estudá-las e ficarmos impressionados, ficássemos literalmente boquiabertos pela beleza e pela grandeza de tudo isso que está ali fora. Mas nós temos tanta dificuldade nos dias de hoje, tanta, em podermos pensar dessa maneira. Como é difícil olharmos para tudo isso e podermos pensar do jeito que foi escrito pelo profeta do Velho Testamento, quando Deus disse o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. Ele é o Deus. Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos, nós estamos aqui por causa dEle. É por causa da grandeza dEle, do ser dEle, da sua majestade, do seu poder, da sua sabedoria, do seu entendimento, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, de todas essas características. E essas são apenas aquelas que nós temos vocabulário para descrever. Imagina aquelas que nós não temos palavra para descrever. Porque Deus não se limita apenas ao nosso vocabulário. Nós conhecemos apenas algumas palavras para falar a respeito dele. E quando ele coloca no seu céu a glória, a sua glória, e a Bíblia nos diz que a glória é aquele brilho que Deus tem, aquele resplendor que Ele tem. Ele nos convida a olharmos para essas coisas e vermos quem Ele é. Agora, essa é uma pergunta que eu queria deixar para começar a responder
na segunda parte daqui a pouco. Como poderemos, na nossa insignificância, adorar a um Deus tão grande? Porque nós não somos nada comparado com Ele. Nós não somos absolutamente nada. Me diga alguma coisa que você possa fazer que Deus ficaria impressionado. Deus iria falar: rapaz, olha o que aquele cara faz. Por exemplo, cria alguma coisa. Deus vai olhar e falar: não dá para melhorar um pouco? Está meio infantil a coisa ainda, né? Tem espaço. Meus irmãos e meus amigos, o que nós poderíamos fazer para impressionar a Deus? Quero ser bem assim aberto, bem transparente com os irmãos. Que lugar agradável, que lugar interessante, quanta tecnologia à nossa disposição. Você acha que Deus está impressionado com isso? Não. Eu posso lhe garantir que Ele não está. Porque Deus não se impressiona por essas coisas. O que impressiona Deus, afinal de contas? O que? O que faria com que esse Deus que criou todas essas coisas inclinasse o seu ouvido para nos ouvir? Nós não podemos fazer nada que o impressione, eu posso lhe garantir isso. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Então, como nessa nossa insignificância nós poderíamos ter até mesmo a ousadia de adorá-lo? Porque isso é uma ousadia. E a Bíblia nos diz como isso é possível. Como essas coisas são possíveis. Mas isso eu gostaria de trabalhar com vocês daqui a pouquinho, na nossa segunda parte. Enquanto o pessoal está chegando, algo que eu gostaria de comentar mais uma vez. O quão importante é entendermos a grandeza do Deus que criou todas as coisas. Nós não temos uma noção do quão grande Ele é. É que muitas vezes ao lermos a Bíblia nós fazemos simplesmente uma leitura superficial e pensamos que Deus é simplesmente um ser humano um pouquinho mais avantajado, ou seja, melhorado, ou talvez um ser humano com algumas capacidades especiais, ou talvez um super ser humano. Normalmente é essa a visão que nós temos a respeito de quem é o Senhor Deus. Mas o Deus da Bíblia, Ele não se limita à nossa descrição. Nós falamos a respeito desse Deus baseados na sua descrição, na sua revelação. Porque é Ele quem literalmente se revela a nós. A nossa capacidade de pensar quem seria Deus é muito limitada. Imagina o seguinte: se eu chegasse para você e pedisse para que você criasse um ser que nunca foi criado. Bom, não poderia ter boca porque boca já existe. Não poderia ter olhos porque olhos também já existem. Não poderia ter ouvidos, orelha, porque também isso já existe. Não poderia ter ossos, porque isso também já existe. Não poderia ter carne, pele, pena, escamas, nada desse tipo, porque essas coisas já existem. Como criar alguma coisa que não existe? Que nunca ninguém viu nada parecido? Dá para imaginar um pouquinho o que significa Deus trazendo à existência o universo? Deus não foi lá na sua biblioteca, pegou um dos seus livros, Como Criar um Universo, e literalmente foi seguindo passo a passo. Ele trouxe todas essas coisas à existência do nada. Ele pensou em todas elas, em cada uma delas. Agora, o que mais me impressiona no meio de tudo isso é que hoje a ciência tem se deparado com um grande conflito. O conflito não é complicado, mas é um conflito muito importante. Eu gostaria de, antes de continuar respondendo, ou pelo menos trabalhando nessa pergunta, como poderemos na nossa insignificância adorar a um Deus tão grande, é justamente a respeito da existência de Deus. A ciência teria como provar que Deus existe? A resposta é não. A ciência não consegue provar a existência de Deus. Mas eu gostaria de deixar claro também que a ciência não consegue provar que Deus não existe. Em outras palavras, aceitar que Deus existe é um ato de fé, aceitar que Deus não existe também é um ato de fé.
não se pode provar empiricamente. Eu quero deixar claro esse ponto porque muitas vezes, quando nós nos encontramos em ambientes, por exemplo, universitários, alguns professores, dentro de aulas que não são aula de religião, costumam dizer o seguinte: ainda existe alguém que acredita em Deus? Rapaz, se alguém fizer essa pergunta na tua aula e não for aula de religião, pode dizer para o teu professor, falar: olha, professor, aqui não é aula de religião, eu vim aqui para ter aula de... E daí você diz qual o nome da matéria que você está tendo aula lá. Por quê? Não é possível provar que Deus existe, como não é possível provar que Deus não existe. Se o sistema que nós estamos nas nossas universidades é um estado laico, você não pode fazer discípulos nem para o lado que Deus existe, nem para o lado que Deus não existe. Portanto, ateus não podem abrir a boca na universidade tentando fazer discípulos, tentando dizer que Deus não existe. Isso é uma questão de fé, é a fé que eles possuem. Não é possível provar empiricamente que Deus não existe, ou não exista. Entendam bem isso daí. E a ciência, deixando essa parte, que é a parte da fé, ou seja, Deus existe ou não, Deus não existe, isso aí não é discussão da ciência. Ciência não pode provar nenhum nem outro. Então, qualquer cientista deve estar bem claro, deve estar bem consciente dessa impossibilidade científica, que é de provar se Deus existe ou não. Mas existe o segundo lado, esse é o papel da ciência. O papel da ciência é provar se coisas vieram à existência por meio de processos naturais ou se elas foram criadas. Isso faz diferença. Por exemplo, aqui na frente vocês estão vendo o meu computador. Pergunta: ele foi criado ou ele foi trazido à existência espontaneamente? Vamos imaginar que há uns 30 anos atrás era uma máquina de escrever. E daí foram passando por processos radioativos e coisas e tal, e ele foi virando um computador. Então minha máquina de escrever virou um computador, ela evoluiu. Então meu computador nada mais é, ou nada mais seria do que uma máquina de escrever evoluída. Pergunta: processos naturais produziriam isso ou não? Essa é uma pergunta que a ciência tem que responder. Ou seja, se nós começamos de um simples ser unicelular, com alguns poucos milhões de material genético codificado, como que nós chegaríamos a produzir, como por processos evolutivos ou processos naturais, nós teríamos chegado a ser tudo isso que nós somos, como eu e você e todo o resto da natureza ao nosso redor? Como que de uma simples célula tudo isso aqui teria vindo à existência? Isso é o que nós chamamos de geração espontânea na área da ciência. Como que algo que teria sido gerado espontaneamente teria vindo à existência, estaria aqui, evoluído depois de milhares ou milhões de anos, ou bilhões de anos? Essa é uma pergunta que a ciência precisa responder. Então, por favor, não aceitem propostas científicas como sendo verdadeiras até que elas tenham sido provadas. Nós não sabemos como vida surgiu nesse planeta. Nós não sabemos como o universo começou. Por isso que nós temos teorias. Teorias são ideias. Teoria não é um fato, teoria é uma ideia. É uma proposta científica. E as pessoas confundem teoria com fato. A evolução, por exemplo, é uma teoria. Para ser bem sincero, ela nem pode ser uma teoria, ela teria que ser uma hipótese científica, porque teorias científicas precisam ser testáveis. E a teoria da evolução não é testável. Se alguém discorda, eu convidaria depois você a me levar para um laboratório e mostrar como que invertebrados deram origem aos vertebrados, no laboratório. Isso seria algo testável. Mas se não é testável, não pode ser teoria, porque teoria é uma hipótese com capacidade de teste, de ser testada. A partir do momento que uma hipótese oferece possibilidades testáveis, ela passa a ser teoria. Agora, a teoria da evolução não é testável. O pessoal fica dando uma desculpa toda esfarrapada aí de milhões de anos. Ou seja, o tempo faz tudo. Claro que o tempo faz. O tempo faz o quê? Aquilo que os processos naturais foram desenhados para fazer. Então nós pegamos o tempo e a gente deixa o tempo passar. À medida que o tempo passa, o que as coisas acontecem? Evoluem. Mas rapaz, aonde isso? Eu vou comprar um Fusquinha bem velho, vou colocar lá na minha garagem e deixar lá milhões de anos, depois ele vira uma Ferrari. Vou pegar um pedacinho de tecido desse tamanho e colocar lá no meu guarda-roupa, e quem sabe daqui a alguns anos eu tenho um terno Armani lá dentro.
Isso não acontece. Procura para ver, se deixa o tempo para ver o que acontece. As coisas melhoram? Não, nós conhecemos leis, as leis da termodinâmica que regem todas essas coisas. Então nós precisamos entender que a ciência, o papel da ciência, não é tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode até ser uma das possibilidades, sei lá, o pessoal está tentando, vamos ver se consegue, mas não é a única. A evidência que nós temos nesse universo é que ele foi criado. Essa é a evidência. As coisas funcionam muito certinhas. O número de coisas agregadas para fazer com que coisas funcionem é um absurdo. Por exemplo, esse computador tem um número limitado de peças que foram desenhadas especificamente e construídas especificamente dentro das suas, como eu mencionei, especificamente, dentro das suas especificações, para que o negócio funcionasse. Uma peça que estivesse fora da especificação, a máquina não funcionaria. O planeta Terra possui mais de 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas, ou seja, como se fossem pecinhas, para que vida possa existir. E as pessoas dizem que isso daí é fruto do acaso. Eu olho para esse computador que tem muito menos peça do que isso e falo, é fruto do acaso. E vão me chamar de louco, vão me internar. Porque o computador dizer que ele é fruto do acaso é um absurdo. Mas comparando-se esse computador, por exemplo, com a célula mais simples que nós conhecemos, ele é extremamente simples. A célula é muito complexa comparado com esse computador. Agora, a célula teria surgido espontaneamente. O computador não. Eu fico impressionado onde nós chegamos. Por que nós perdemos a capacidade de ver o óbvio? Por que nós olhamos para as coisas ao nosso redor e tentamos explicar como elas teriam surgido espontaneamente? Eu gosto de dar um exemplo, e o exemplo está relacionado com a ciência que eu trabalho dentro do criacionismo. Eu fui evolucionista há muitos anos, deixei o evolucionismo, vim para o criacionismo por questões científicas e não religiosas. Científicas. Existe o criacionismo bíblico, é verdade. Existe o criacionismo religioso, também é verdade. E existe o criacionismo científico. O criacionismo científico, ele não tenta provar a existência de Deus. Ele não tenta provar que a Bíblia está correta, ou que ela é a verdade. O criacionismo científico, ele apenas demonstra que processos naturais não teriam trazido à existência nem o universo, nem a vida. O criacionismo científico não fala de Deus. Ele não está baseado em Deus. Ele não está baseado na Bíblia. É uma ciência que estuda simplesmente se processos naturais teriam trazido à existência tudo isso que nós encontramos ao nosso redor ou não. Essa é uma proposta fabulosa, é fascinante, porque a ciência de hoje tenta demonstrar como processos naturais teriam trazido à existência todas as coisas. Deixa-me dar um exemplo bem simples. Aqueles que estudam teoria do Big Bang, se você já leu o livro do Stephen Hawking, do Universo numa Casca de Nós, mais ou menos no meio do livro, lá pela página 78, tem um gráfico mostrando a suposta evolução do universo baseado na teoria do Big Bang. Logo no comecinho aparece Big Bang. Você pode olhar, tem umas escalinhas ali embaixo dando os nomes do que teria acontecido. Logo depois do Big Bang aparece a seguinte frase interessantíssima: leis físicas estranhas e desconhecidas. Rapaz, isso é show de bola. Por quê? Você tem Big Bang, para que o resto aconteça, você tem essas leis físicas estranhas e desconhecidas. Quem escreveu isso? Nada menos do que Stephen Hawking. Foi ele quem escreveu. Está lá. Teoria do Big Bang. Big Bang, leis físicas estranhas e desconhecidas. E as pessoas falam, mas qual o seu problema? Meu problema é simples. Deixe-me dar 3 exemplos, bem simples e básicos. Certa vez um povo estava saindo do Egito, estava indo para a terra prometida que Deus havia lhe dado, e eles estavam indo para aquela direção, e tinha um pequeno probleminha, eles se depararam nessa situação. O mar na frente deles,
Atrás o deserto e o exército do antigo patrão, Faraó. O que fazer? É interessante porque o líder desse povo toma esse cajado que ele tinha na mão, bate naquele mar, e o que acontece? O mar se abre. E as pessoas chegam para mim e falam: você não acredita nisso, né? Qual o problema? Leis físicas estranhas e desconhecidas. Rapaz, está explicado. É fabuloso a coisa. Uma outra situação, estava lá um rapaz cortando umas árvores lá, iam construir, parece que um tipo de um instituto bíblico, e cortando, de repente o machado do rapaz escapa e pluf, cai lá no meio do rio. E de repente o rapaz fica todo preocupado, porque era um machado emprestado. Ele chega para praticamente o diretor do seminário, do instituto bíblico, e fala: o meu machado caiu lá dentro da água. E esse senhor, que era um profeta também, falou: não há problema não. Aonde caiu? Mais ou menos ali. Ele vai lá e não é que ele bate com um galinho na água. O que acontece com o machado? Espera aí, na física eu conheço a lei do empuxo. Machado não flutua. Como é que aquele machado flutuou? Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Você pega num casamento muito importante lá em Caná, um negócio muito interessante, e de repente acaba o vinho. E o filho de uma senhora, eu não disse Nossa Senhora, eu disse o filho de uma senhora, que estava presente lá, ele diz: encham aquelas talhas de água. Rapaz, eram 6 talhas, cada uma cabia em média mais ou menos uns 120 litros de água. Você está falando de pelo menos de 600 a 700 litros d'água ali dentro. Encheram d'água todas aquelas talhas, e ele diz: pode levar para o mestre-sala. Mas é água. Tenta. Eu, se eu fosse um dos serventes ali, era capaz de pegar, molhar o dedo, só para experimentar, falando: é vinho, realmente o vinho é bom. Levaram para lá. Peraí, como é que a água transforma em vinho? Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Como é que começa a teoria do Big Bang? Leis físicas estranhas e desconhecidas. Porque pelas leis físicas conhecidas, esse universo não teria vindo à existência nunca. Entendeu? Pelas leis físicas conhecidas, esse universo jamais teria vindo à existência por conta própria. Stephen Hawking colocou de uma forma muito interessante, só que ele usou o termo leis físicas estranhas e desconhecidas. O que significa isso na linguagem nossa, do dia a dia? Leis físicas estranhas e desconhecidas significa milagre. Agora, seria ridículo colocar num livro de ciência: Big Bang, milagre. Daí começa período de matéria, interação de matéria e antimatéria, quarks e antiquarks, prótons, nêutrons, neutrinos e dali para frente. Quem acreditaria numa teoria que começa com milagre? Pergunta para a quantidade de gente aí fora que acredita no Big Bang. Por que eles acreditam no milagre? Ah, mas tem evidências. Se tem, coloca as leis lá no comecinho. Quais leis? As leis continuam estranhas e desconhecidas. Tem muita coisa para a gente trabalhar. Por que eu dei esses exemplos? Porque esse é o tipo de influência que nós recebemos o tempo todo, para que nós deixemos de crer naquele que fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Eu estou dizendo a vocês, dentro da área da ciência, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer: eu creio em Deus. É minha fé. Essa é a minha fé. É verdade, é a minha fé. E eu não vou a um laboratório, não faço pesquisa, não trabalho nesse tipo de coisa para provar que Deus existe. É gastar tempo à toa tentando ir para um laboratório e tentar provar que Deus existe. Eu nunca vou conseguir provar que Deus existe. É impossível provar a existência de Deus em laboratório. Eu vou pegar um tubo de ensaio, chego aqui e falar: haha, Deus. É impossível, isso não acontece. E isso me deixa assim um pouquinho mais impressionado. Sabe por quê? Porque o Deus que criou todas essas coisas, Ele bem que poderia ter deixado uma tremenda de uma assinatura no céu, né? A gente faz uns negocinhos fajutos aqui embaixo e quer deixar assinatura. Não, mas fui eu que fiz. Deus criou um universo desse tamanho e nem colocou lá embaixo, assinado Deus.
O que a gente pode falar a respeito de um grande Deus? Por isso que eu perguntei, me dá uma boa razão para Deus ficar impressionado com aquilo que você faz. Imagina uma pessoa chegar a falar para Deus e falar, Senhor Deus, daqui para frente eu vou fazer tudo aquilo que é certo. Ótimo, e daqui para trás eu faço o quê com os seus pecados? Nós precisamos entender quem é o Senhor Deus. Agora, vamos trabalhar então respondendo essa pergunta, como poderemos, na nossa insignificância, adorar a um Deus tão grande? A resposta é simples, conhecendo-o, sabendo quem é esse Deus. Agora, para entendê-lo um pouco melhor, nós precisamos buscar onde ele se revela e como ele se revela, para termos uma noção de quem é ele. Quem é o Deus que nós estamos aqui adorando? Existe um texto muito interessante no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Diante de todas aquelas coisas que o livro de Apocalipse nos mostra, uma das coisas que o livro é muito fiel em mostrar, e muito específico também, é em mostrar o caráter de Deus. Deus se revelando, quem é Ele. E nós encontramos essa revelação de quem é o Senhor Deus em cada página do livro de Apocalipse. Você estuda esse livro e muitas pessoas ficam impressionadas falando, eu quero saber quando que o mundo vai acabar. 2012, 21 de dezembro. E a coisa vai assim. Não é 21 de dezembro de 2012, não. Pode ficar sossegado. Bom, talvez acabe até antes disso, nós não sabemos. Mas talvez acabe dia 21 de dezembro mesmo, 2012, nós não sabemos. Só estou dizendo que nós não sabemos. Mas muitas pessoas leem o livro de Apocalipse apenas querendo saber quando o mundo vai acabar. Leiam o livro de Apocalipse para conhecer quem controla em suas mãos a chavinha que liga e desliga o fim do mundo. Ele é quem controla todas essas coisas. Tudo aquilo que ele disse ali que vai acontecer, que algumas já aconteceram, pode ter certeza, vai acontecer. Ele está na direção da história. E no livro de Apocalipse, no capítulo 4, nessa descrição bonita de quem é o Senhor Deus, da pessoa de Deus, no verso 11, algo fascinante sai ali. Diz assim, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por que eu e você existimos? Porque foi da vontade dele. Não, foi meu pai e minha mãe, foi a vontade de Deus. Foi Deus quem nos trouxe a existência. Ele quem nos trouxe a existência nessa época. Eu fico assim, fascinado, porque pessoas falam assim, nossa, eu gostaria de ter nascido há não sei quantos anos atrás. Ou na época tal. Ou daqui não sei quantos anos. Eu estou muito contente nessa época que Deus me trouxe a existência. Ver todas essas coisas que nós temos visto. E poder participar do plano dele dentro dessa época. E é justamente isso que me fascina. Deus tem planos. Deus tem uma vontade. Ele nos trouxe à existência. Agora, eu gostaria de entrar nessa reta final, mais uns 15 minutinhos com vocês, apenas para que nós pudéssemos entender o que significa esse todas as coisas. Essas coisas que Deus criou. Nós não temos muitas vezes uma noção do que é isso. Quando nós lemos lá no livro de Romanos, no primeiro capítulo, ali diz assim que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Está falando de toda a humanidade. Ele diz porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio por meio das coisas que foram criadas. Essa palavra no grego, coisas criadas, é uma palavra só. No português são duas. Coisas criadas, no grego é uma. A palavra grega nós conhecemos na língua portuguesa. A palavra grega que foi traduzida como coisas criadas é a palavra poema, que na língua portuguesa é poema. As coisas criadas são um poema de Deus.
Agora, imagina que coisa fascinante. Eu saio por aí um dia, vou passar um feriado lá no litoral, acordo bem de manhã cedinho, saio andando lá pela praia, ninguém acordado ainda, todo mundo dormindo, o sol está começando a nascer, ou seja, o céu está começando a ficar um pouquinho mais claro. Estou andando lá na praia e na noite anterior teve uma ressaca muito grande do mar, então a praia está meio suja, muitas algas, gravetos, aquele negócio todo esparramado lá pela praia. E à medida que eu vou andando, chego num lugar, vejo essas algas e esses gravetos totalmente arrumados e agrupados de uma forma fabulosa, formando letras, palavras e frases. E eu paro diante daquela estrutura fenomenal e leio o que está escrito ali no chão. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Eu olho para aquele lado, nenhum ser humano à vista. Olho para aquele outro lado da praia, nenhum ser humano à vista. Olho para esse lado, todo mundo dormindo nos prédios. Olho na frente, só tem o oceano. Água vai, água vem. Foi produzido pelo oceano. Os versos foram produzidos pelo oceano. Isso é óbvio. A única coisa em movimento aqui é o oceano. Por que o oceano não teria escrito: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá? Não é impressionante? E não é que tem gente que acredita que a coisa teria sido simplesmente fruto do acaso? As coisas foram criadas. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. No universo existem milhões de supergrupos de galáxias. Estrelas formam galáxias. Galáxias se formam formando pequenos grupos. E esses grupos formam o que nós chamamos de supergrupos. São milhões, são bilhões desses supergrupos espalhados por aí. São centenas de bilhões de galáxias espalhadas por aí. Com bilhões e bilhões e trilhões de bilhões e mais trilhões e mais alguns bilhões de estrelas em tudo isso. Do qual o nosso Sol é apenas um pequeno planetinha ao redor, uma estrela que possui vários planetas, e aqui estamos nós na superfície desse nosso planeta, contemplando um pouquinho dessas coisas. Se nós pudéssemos ir o mais distante onde os nossos telescópios já foram, e usarmos até mesmo tecnologia como o que o LHC, o Large Hadron Collider, está usando entre a França e a Suíça. O que seria tudo isso? O que são essas coisas criadas? Então, deixe-me fazer uma pequena viagem com vocês, só para entendermos o que significa coisas criadas. Imagina que nós fôssemos na extremidade do universo visível, até onde os nossos telescópios chegaram. Não é até o fim do universo, é até onde o telescópio, os nossos melhores telescópios nos levaram. Estaríamos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Se nós pudéssemos ir a essa distância e olharmos de lá para cá, nós veríamos algo mais ou menos assim, como vocês estão vendo ali, aqueles círculos todos, aqueles pontinhos. Cada um daqueles pontinhos seria um supergrupo de galáxias. Aqueles pontinhos não seriam uma galáxia, seriam supergrupos. Ou seja, galáxias formando grupos locais formando supergrupos. Cada um daqueles pontinhos, um supergrupo. Estaríamos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Estaríamos vendo praticamente o que nós chamamos de universo visível. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1 bilhão de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo os 80 supergrupos próximos. São essas manchinhas que vocês estão vendo. Ali são agrupamentos de grupos de galáxias. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 100 milhões de anos-luz de casa. Nós estaremos vendo um supergrupo, que é o supergrupo de Virgo. Todos esses pontinhos aí são apenas galáxias, toneladas delas. São mais de 160 grupos locais de galáxias. São mais de 2.500 galáxias para formar um supergrupo. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 10 milhões de quilômetros de casa, nós estaremos vendo essa região central desse supergrupo de Virgo. Poderemos ver os grupos locais. E dentro daquele quadradinho vermelho ali no meio, fica o
grupo local onde se localiza a nossa galáxia. Chegar mais perto um pouquinho, então, a 1 milhão de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo praticamente a nossa galáxia ali no meio. Se você consegue ver, atrás da bateria está a M31, galáxia de Andrômeda, e mais lá em cima, laranja meio avermelhado, a M33, que é a galáxia Pinwheel. Vamos chegar mais perto um pouquinho. A 100 mil anos-luz de casa, nós teremos condição de ver essas nuvens de estrelas. São tantas estrelas juntas que nós não conseguiríamos ver cada uma individualmente. É um negócio branco, como vocês estão vendo ali. Chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 10 mil anos-luz de casa, nós estaríamos vendo as estrelas de um dos braços, apenas um dos braços da nossa galáxia, braço de Orion. Chegar mais perto um pouquinho para termos uma noção melhor. A 1000 anos-luz de casa, nós estaríamos vendo cerca de 1 milhão de estrelas. São 1 milhão de estrelas próximas do nosso Sol. Uma quantidade muito grande de estrelas aqui por perto. Chegar mais perto um pouquinho. A 100 anos-luz de casa, nós estaríamos vendo as 150 mil estrelas vizinhas do nosso Sol. Chegar mais perto um pouquinho. A 10 anos-luz de casa, nós estaríamos vendo as 33 estrelas próximas do nosso Sol, que são essas maiores que vocês estão vendo. Mas o nosso Sol é tão pequenininho que ainda não daria para vê-lo. Precisaríamos chegar mais perto um pouquinho. A 1 ano-luz de distância de casa, lá no meio daquele quadradinho, você vê aquele pequeno pontinho branco, esse é o nosso Sol. Mas 1 ano-luz equivale a quase 10 trilhões de quilômetros. Então vamos transformar anos-luz em trilhões de quilômetros. Então, em vez de 1 ano-luz, agora nós estaríamos a 10 trilhões de quilômetros de casa. Agora nós estaríamos a 1 trilhão de quilômetros de casa, e o Sol seria a estrela mais visível na nossa frente. Chegar mais perto um pouquinho, a 100 bilhões de quilômetros de casa, nós estaríamos vendo o Sol lá no centro, e aquelas elipses em volta são dos planetas ao redor do Sol, a órbita deles. Para você ter uma noção, chegar mais perto um pouquinho, a 10 bilhões de quilômetros de casa, você está vendo aquela elipse branca? Essa é do planeta anão Plutão. Só para você ter uma noção da distância, foi lançada uma sonda espacial em 2006, chamada New Horizons. Ela está indo em direção a Plutão. E se tudo correr bem, entre 2014 e 2015, ela deve chegar lá. Está viajando a uma média de 30 mil quilômetros por hora. Então dá para ter uma ideia do tamanho da coisa. Vamos chegar mais perto um pouquinho, porque isso aí é a nuvem não, isso aqui são as órbitas dos planetas do grupo externo. A amarela lá no centro, Júpiter, a laranja, Saturno, azul escuro, Urano, azul clara, Netuno, e a branca do planeta anão Plutão. Chegar mais perto um pouquinho agora, a 1 bilhão de quilômetros de casa, daria para ver a órbita do grupo interno, dos planetas próximos do Sol. A primeira que vocês estão vendo lá, Mercúrio, logo depois Vênus, a azul é a Terra e a vermelha é Marte. Um pouquinho dessa amarela aqui do lado de fora do planeta, órbita do planeta Júpiter. Por favor, ninguém pegue aí um telescópio e fique procurando por essas linhas no céu, porque elas não existem. Eu só coloquei ali para ficar mais fácil para a gente saber onde o planeta passa, só para termos uma noção. Chegar mais perto um pouquinho. A 100 milhões de quilômetros de casa, você estaria vendo por onde passa o planeta Vênus, aquela linha verde, por onde passa o planeta Terra, aquela linha azul, por onde passa o planeta Marte, um pedacinho da linha vermelha lá em cima. Só que o planeta Terra, esse planeta onde nós moramos, é tão pequenininho que ainda não dá para ser visto. Precisaríamos chegar mais perto um pouco. Agora, a 10 milhões de quilômetros de casa, você veria um pequeno pontinho branco lá no meio. Isso é o que nós chamamos de Terra, o nosso planeta. Esse pequeno pontinho. Aquela elipse branca em volta é a órbita da Lua, aproximadamente 384 mil quilômetros de distância. Chega mais perto um pouquinho. Agora, a 1 milhão de quilômetros de casa, você veria que aquele pontinho não é branco, é ligeiramente azulado. Chega mais perto um pouquinho. A 100 mil quilômetros de distância, você conseguiria ver alguns detalhes daquele pontinho azul. Dá para perceber que é um planeta que tem atmosfera, tem nuvens. Chegar mais perto um pouquinho, estaríamos a 10 mil quilômetros de altitude, daria para a gente ver um pouco da América do Sul. Chegar mais perto um pouquinho, a 1000 quilômetros de altitude, daria para a gente ver até o sudeste brasileiro. Chegar mais perto um pouquinho,
a 100 quilômetros de altitude, daria para você ver até o interior do estado de São Paulo. Chegar mais perto um pouquinho, a 10 quilômetros de altitude, daria para você ver a cidade de Limeira, que é onde eu moro, pertinho daqui. Vocês conhecerem um pouquinho a cidade, já que ninguém vai para lá. Então, 10 quilômetros de altitude. A 1 quilômetro de altitude, estaria vendo a região central da cidade. A 100 metros de altitude, você estaria vendo a Praça Toledo Barros, que é a praça principal da cidade. A 10 metros, daria para a gente ver o topo das árvores. A 1 metro, daria para você ver os galhos e as folhas. A 10 centímetros, você conseguiria ver as folhas individualmente. A 1 centímetro, você veria detalhes dessa folha. A 1 milímetro, nós começaríamos a observar a superfície. Pequenos detalhes que vemos na superfície da folha. Para vermos que detalhes são esses, a 1/10 de milímetro, nós estaríamos vendo as células na superfície dessa folha. A 1/100 de milímetro, nós estaríamos vendo as células individualmente. Mas para ver dentro da célula, nós precisaríamos chegar um pouco mais perto para entendermos o que está lá. Então, a 1 milésimo de milímetro, nós estaríamos vendo o núcleo de uma célula. Mas o que teria dentro desse núcleo? Teríamos que chegar um pouco mais perto. Agora nós estaríamos a 1/10 de milésimo de milímetro. Você estaria vendo essa cromatina toda enrolada dentro desse núcleo. E o que seria essa cromatina? Para isso a gente precisaria chegar mais perto um pouquinho. Você perceberia que a 1/100 de milésimo de milímetro, você estaria vendo a helicoidal do DNA. Para chegar mais perto um pouquinho, a hora que você observar esse DNA, você vai perceber que ele é feito de pequenos nucleotídeos. Então, chegando mais perto um pouquinho, vocês encontrariam adenina, timina, citosina, guanina, todo aquele negócio lá. E esses nucleotídeos do DNA são feitos de átomos. Mas nesse tamanho, a 1 milionésimo de milímetro, ainda não daria para ver os átomos individualmente. Precisaríamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 1/10 de 1 milionésimo de milímetro, e você veria a nuvem externa de elétrons de um único átomo de carbono. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1/100 de 1 milionésimo de milímetro, nós estaríamos vendo a nuvem interna de elétrons de um único átomo de carbono, e ainda não deu para ver o núcleo, porque o núcleo do átomo é muito pequeno. Precisaríamos chegar mais perto ainda. Agora, a 1 bilionésimo de milímetro, você estaria vendo aquele pequeno pontinho. Esse seria o núcleo de um único átomo de carbono. Vamos chegar mais perto um pouco agora. A 1/10 de 1 bilionésimo de milímetro, ou seja, 100 fentômetros, nós estaremos vendo o núcleo de um átomo de carbono. Daria para identificar prótons e nêutrons. Você começa a perceber que tem uma estrutura no lugar. Chegar mais perto um pouquinho, a 1/100 de 1 bilionésimo de milímetro, nós estaríamos vendo literalmente prótons e nêutrons. E agora, a 1 trilionésimo de milímetro, nós estaríamos começando a ver a superfície desse único próton. E para ver o que tem dentro, você teria que chegar mais perto um pouquinho, que seria literalmente 100 atômetros, que é nada mais, nada menos do que 1/10 de 1 trilionésimo de milímetro. Ali nós estaríamos vendo os quarks. Até aí é onde a gente conseguiu chegar. Pergunta: qual o Criador? Um grande Criador merece ser aplaudido realmente, sem dúvida. Agora, a surpresa. Vamos responder a última pergunta. Qual o Criador? As pessoas falam, Deus. Eu sei. Vamos para os detalhes. João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, verso 13. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele
e para Ele. Quem é Ele? Essa é a resposta. Não é impressionante? O mesmo que veio e se deu por mim e por você, é o que trouxe todas as coisas à existência. É por isso que Paulo, de uma forma tão bonita, lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, diz: porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos buscar mais uma vez aquele que fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Querido Deus, somos tão gratos a Ti, porque aprove ao Senhor revelar-se a nós de tantas formas e de tantas maneiras. Mesmo que, com todo o conhecimento da ciência, com tudo aquilo que ela pode nos oferecer, nada existe que se compare à maneira como o Senhor se revelou a nós, pela pessoa do Teu Filho amado, por meio de quem o Senhor trouxe à existência todas as coisas, para o louvor da Tua própria glória. Senhor, queremos Te dar graças, porque nós temos nessa vida a oportunidade de servi-lo, de honrá-lo, de adorá-lo. Eu peço para que nenhum dos que aqui se encontram, em nenhum momento, tenha vergonha de quem é o Senhor, vergonha de confessar o nome daquele que trouxe à existência todas as coisas, daquele que veio e humildemente viveu aqui para se dar por nós, daquele que suportou toda a infâmia da cruz, levando sobre si os nossos próprios pecados. Nós é que merecíamos estar naquela cruz, não ele. Nós é que deveríamos estar ali naquele lugar. Nós é que deveríamos ter sofrido tudo aquilo que ele sofreu. Mas por amor a nós, ele fez tudo isso. Como agradecer? Não existem palavras pelas quais nós pudéssemos expressar diante do Senhor a nossa gratidão, a nossa admiração, nosso louvor por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Portanto, pedimos para que humildemente o Senhor receba das nossas mãos, do nosso ser, o louvor que podemos prestar ao Senhor. Em nome do próprio Senhor Jesus oramos. Amém.